Olá pessoal, boa noite. Os senhores estão todos ouvindo aí? Sim, que bom, fico feliz. Botei aqui para gravar. E aí, se der tudo certo, se tudo funcionar contento, como de costume, eu vou disponibilizar para vocês no YouTube e encaminhar o link posteriormente. Nós tínhamos um trabalho em curso. Boa noite a todos aí. Tem bastante gente dando boa noite. Eu aqui não tem como. Eu que não sei bem. Todo mundo que está aqui, que está presente, deve ser, né? Então, Aniele, Caroline, Eduardo, Fábio, Gabriel, Heitor, Caroline, Luciana, Márcia, Paulo, Pedro, Rafaela, Tatiana, Tatiane, Vitor Hugo, Curi, Vitor Hugo de Mendonça. Tem outras pessoas aqui que eu acho que não estão com e-mail institucional, né? Estão acessando com outro e-mail. Pelo menos foi até onde eu aprendi. Beatriz, César, Flávia, Leonardo, Luciano, Patrick, Rafael, Tuane. Aí eu não sei se Bruno Pessoa e se Bruno Oliveira estão aí. Eu não sei bem essa diferenciação que é feita aqui na ferramenta. Bom, vamos lá. Boa noite, galera. Tudo dando boa noite aí. É isso. Na última sexta-feira, nós tínhamos o nosso prazo para a entrega do trabalho, né? Conforme amplamente noticiado nos nossos encontros, na plataforma Sigu, lá no campo Trabalhos e Atividades, algo desse gênero assim. E eu recebi e retornei o e-mail com o devido recebido, né? Com a comprovação do recebimento. Turma dos Senhores é Jacarepaguá, processo civil 1. Deixa eu ver aqui a estatística da turma de vocês. Recebi 38 trabalhos de 42. Quase todo mundo. Teve um aluno, uma aluna, para não identificar, que entregou fora do prazo. Entregou posteriormente. Eu vou pensar no que eu vou fazer, ver com a coordenação diante desse cenário que nós estamos vivendo aí, o que é melhor ser feito. E outros 3 que não entregaram. Pode ser que tenham trancado a disciplina. Tudo são diversas as possibilidades nesse momento. Então, pelo que eu pude já dar uma olhada antecipadamente, eu corrigi somente alguns trabalhos dessa turma, tá? Então não vai ser algo identificado para um ou para outro, mas pelo que eu pude ver, os trabalhos estão muito bons, estão bons. Não vi ainda nenhum trabalho decepcionante, ruim, ao ponto de merecer um comentário aqui, sem identificar, claro, mas que desabonasse o trabalho da maioria. Pelo que eu pude ver, eu já corrigi de outras turmas, acho que, vamos dizer assim, 70% dos trabalhos estão bons. 5% estão razoáveis. Poucos os que estão razoáveis. Outros 5% estão muito bons. Aí levaram 10. E ali 20% estão entre bom e muito bom. Ali para tirar 9, 9,5. Então tem 5% é excelente e 20% muito bom. Então acho que pelo menos o que eu procurei nesse momento foi exatamente facilitar a vida de vocês aí,
pode ter dado um trabalho para fazer, mas aí, veja, o próprio nome da atividade é esse, né? Trabalho. Mas do ponto de vista do conteúdo, não era algo muito elaborado. Os senhores vão concordar com isso. Bom, então feita essa ressalva inicial, enquanto 10 minutinhos para ver se o pessoal vai chegando, para ver se o quórum aumenta, a galera chega, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na última aula, nós já iniciamos contestação e vimos, pelo que eu me lembro, pelo que eu anotei aqui, nós vimos quase tudo de contestação, bastante coisa de contestação. E aí eu parei nas espécies de defesa. Espécies de defesa. É isso que eu tenho anotado aqui. Se alguém puder ajudar, confirmando se é isso mesmo, a gente já ganha tempo e evolui aí pro desenrolar da atividade. Alguém que possa me dizer aí, pessoal? Tem alguém nativa aí? Botar no chat a informação? Será que eu... o chat tá no fim aqui. Alguém que possa me confirmar, por favor, se é isso mesmo? O Vitor pede para repetir. Posso? Eu indaguei aos senhores onde é que foi que nós paramos. Eu tenho anotado aqui, na minha memória, nós falamos bastante coisa sobre a contestação e nós estamos agora nas espécies de defesa. Porque a contestação é a forma do réu oferecer sua defesa. E nós falamos, salvo engano, tudo sobre contestação, tirando as espécies de defesa. Quero ver com os senhores de defesa de mérito e defesa processual hoje. Eu preciso confirmar se é isso mesmo. O Vitor está ajudando ali, eu acho que é isso mesmo. Eu também acho que é. Então, só queria confirmar para evitar o risco, diminuir o risco de começar a falar e depois ter que parar para retomar. É isso mesmo. Vamos então dar continuidade aqui. Não, reconvenção a gente não falou. Reconvenção a gente só diferenciou. O Heitor traz sua contribuição. Reconvenção a gente não deu muito a fundo. Não, a gente não... Reconvenção é um próximo tópico. Eu estou falando dentro da contestação. Nós na aula passada vimos as respostas do réu. Fizemos um apanhado geral. Diferenciamos contestação de reconvenção. E iniciamos pela contestação, como não poderia deixar de ver. Aí nós vimos o prazo do artigo 335, vimos o princípio a regra da eventualidade, do artigo 336, falamos da alegação de ilegitimidade passiva, falamos do ônus da impugnação especificada, e aí vimos as espécies de defesa, né? Objeção, pode alegar, o juiz pode conhecer de ofício, pode ser alegável a qualquer tempo, que é diferente das exceções, e vimos que também se diferencia a defesa como sendo de mérito e processual. E aí aqui nós paramos, porque, como eu lhes disse, era um tópico que demandaria uma análise melhor. Então, é isso. Vamos lá? As espécies de defesa. Espécies de defesa. Como nós adiantamos, a contestação é a peça pelo qual o réu oferece sua defesa. Então, a contestação é onde nós teremos a defesa do réu. E a defesa se diferencia em defesa de mérito e defesa processual. Aqui nós veremos, de início, é a defesa
de mérito. Defesa de mérito. Bom, a defesa de mérito é aquela pelo qual o réu vai se contrapor aos argumentos do autor, também relacionado ao mérito. Como nós vimos na causa de pedir do autor, nós temos a apresentação dos fatos que justificam o pedido. Então, a forma que o réu tem para oferecer defesa de mérito consiste em impugnar os fatos atacados pelo autor. E nós fizemos sempre a ressalva. A impugnação essencial é quanto aos fatos, o que não impede do réu apresentar sua argumentação jurídica, assim como o autor pode também apresentar a sua argumentação, qualificação jurídica. Mas nós vimos que isso não vincula ao juiz. Então, o que as partes têm que fazer, de forma inerradável, que não pode deixar de ter, é a impugnação quanto aos fatos. E, se possível, tenha também impugnação quanto ao direito, que é o grande diferencial do trabalho do advogado. Tá? Bom, então, a defesa de mérito, que é esta impugnação dos fatos, ela se divide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. A defesa de mérito direta é aquela na qual o réu nega a existência do fato constitutivo do direito do autor. Então nós temos a negativa de existência do fato. Vou botar negativa quanto ao fato constitutivo do direito do autor. Então o autor alega que a indenização por conta de um acidente, o réu fala que nem acidente não teve. Que não tem nada a indenizar. Porque não tem. Então ele está negando diretamente. Se está impugnando diretamente o fato que justifica o pedido do autor. Agora, a defesa de mérito pode ser também indireta. Na defesa de mérito indireta, nós temos de início a admissão do fato constitutivo. O réu admite o fato constitutivo. Mas ele não para por aí. Porque se o réu admitisse só, ele estaria reconhecendo a procedência do pedido. Ele não se limita a admitir. Ele admite de início a exposição do autor quanto aos fatos, mas ele traz novos fatos. Ele, réu, traz novos fatos na sua contestação. Então, o réu admite o fato constitutivo, mas opõe outro ou outros fatos. Esses novos fatos que o réu traz, é claro que não são novos fatos para fundamentar o pedido do autor. Muito pelo contrário. São fatos que justificam a improcedência do que o autor pediu. O não acolhimento do que o autor pediu. E esses novos fatos, que compõem a defesa de mérito indireta, podem ser de ordem impeditiva, são fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, o autor alega a existência de um acidente e imputa a responsabilidade ao réu. O réu não discorda que teve o acidente. Só que o réu apresenta um outro fato que vai impedir o direito do autor, a existência do alegado direito do autor. O réu pode, por exemplo, alegar que é uma responsabilidade exclusiva de terceiro, que ele, réu, não teve culpa nenhuma. O réu pode alegar que a culpa foi do autor. Então nós temos a possibilidade do réu trazer novos fatos que se somam, na verdade não se somam, se contrapõem, se chocam, colide com o direito
com o fato alegado pelo autor. Aqui a grande ideia central é a percepção de que são novos fatos no processo. Vou dar um exemplo bem claro em relação aos fatos impeditivo, modificativo e extintivo. Vamos utilizar aqui o exemplo da relação de crédito, obrigação de pagar quantia decorrente de um direito creditício. Ele é simples e dá para entender bem. Então, o autor alega que teve um empréstimo e que o réu não pagou. Ok? Então, o pedido do autor de ressarcimento da quantia emprestada é a existência do empréstimo e que não tenha ocorrido o pagamento. Aí o réu se defende. Se o réu na defesa falar que não tem que pagar nada porque não pegou dinheiro emprestado, isso é defesa de mérito direta. Agora, se o réu fala, eu até peguei dinheiro emprestado com o autor, mas eu não quero pagar por essa razão, essa outra, aquela outra. Então aí é defesa de mérito indireta, porque ele está concordando inicialmente com o que o autor falou. E está trazendo fatos novos. Fatos novos que serão, como visto, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. São novos fatos. Exemplo de fato impeditivo. Bom, o que compõe a categoria do fato impeditivo? Fato impeditivo é um fato que é consentâneo ao surgimento da obrigação, mas impede a produção dos efeitos práticos. Acho que a forma mais tranquila de entender isso é você fazer uma analogia com o impedimento no futebol. São fatos impeditivos? É igual impedimento no futebol. Quer ver? Imaginem uma situação, agora tem que imaginar, porque tem tanto tempo que nem existe mais, né? Você imagina a situação em que um atacante, um atleta do time que está no ataque, passe a bola para um outro sujeito que está no ataque e esse último a tocar na bola faz o gol. Na cena clássica. O gol vai ser válido ou inválido, depende da configuração da defesa. Porque a regra do impedimento no futebol é que hajam dois atletas da defesa antes que se interponham na linha do gol e o atacante. Tem que ter dois atletas da defesa. E você marca da onde foi o passe, né? Então, da onde foi o passe, você vai retirar... o passe é um momento temporal, né? Diz atualmente nesse VAR. É o frame, né? O frame é onde foi o passe. No momento do passe, quando sai do penúltimo jogador. A bola sai do penúltimo para ir para o último, né? Então, no passe, quando a bola sai do penúltimo jogador, tem que ter dois atletas entre o jogador que vai fazer o gol, que fez o gol, né? No caso, e a linha do gol. Geralmente é o goleiro e mais um. Mas não há uma obrigatoriedade que seja o goleiro e mais um. Tem que ter dois jogadores da defesa. Então, para que o gol seja válido, tem que ter dois jogadores da defesa. Mas e se não tiver? Às vezes fica aquela questão de ver a linha do pé do atacante e a do zagueiro, para ver quem estava na frente. Se quem está na frente em relação à linha do gol, né? Então o gol daqui. Como é que fica reto para vocês? O gol tá... Não vai dar certo assim. O gol tá aqui. Esse é o gol, essa é a baliza. Ficou pior ainda, né? Mas enfim, entre a linha do gol, que é a extremidade do campo, e o atacante devem ter dois jogadores da defesa. Se tiver dois jogadores da defesa, o gol é válido. E se não tiver? Aqui é o que eu quero chamar a atenção dos senhores. Às vezes acontece na prática que o juiz chega à conclusão de que o gol foi inválido, porque a jogada estava em impedimento, o jogador estava em impedimento. Mas olha só, teve a transferência da bola? Teve. O último jogador, o atacante, dominou a bola, driblou o goleiro, empurrou pro gol. Teve o gol? Bom, o gol no mundo dos fatos teve, né? Muitas das vezes muda o placar no estádio, a torcida comemora, e aí depois volta, não foi gol.
Tem algumas cenas, jogadores ficam alguns minutos comemorando com a torcida o gol e o juiz já mandou voltar, já não valeu o gol. Então percebe que uma coisa é no mundo dos fatos, aquilo está acontecendo. A outra coisa é ir para a súmula e o gol valer. No direito é a mesma coisa. Então agora joga para o direito. O autor está indo a juízo alegando que existe uma dívida e que o réu não pagou. E o réu fala assim, tem a dívida. E eu não paguei. Até aí tá ok. Mas eu não paguei nem tenho que pagar. Porque este contrato, desde a origem, é inválido. Então eu vou trazer um fato, o réu está dizendo, eu vou trazer um fato que vai impedir a produção de efeitos, que vai impedir que se considere que eu deva. Portanto, esse contrato de mútuo. Quando da celebração do contrato, eu era absolutamente incapaz. Eu sofria de uma doença mental incapacitante. E eu precisava estar assistido por um terceiro, um tutor, um curador, para que o ato seja válido. É claro que ele vai ter... Aí é direito civil, né? Ele vai ter que demonstrar se eu tinha ciência ou não. Mas ele está alegando, ó, o autor sabia que eu não podia celebrar, mesmo assim contraiu, mesmo assim celebrou. Então, excelência, o contrato está aí, o contrato existe realmente, mas ele é inválido. Isso vai impedir, portanto, que ele produza efeitos jurídicos válidos. As falhas na declaração de vontade, de modo geral, eu celebrei o contrato, excelência. Eu celebrei o contrato. Acontece que eu estava sob iminente coação. Eu assinei esse contrato porque o réu, ou um preposto do réu, um capanga do réu, estava com a minha mulher sequestrada. Eu celebrei esse contrato. Eu só quero brigar aqui pela coação. Enfim, você vai alegar o réu alega um fato que vai impedir, vai nulificar aquele ato, e com isso vai impedir que ele produza efeitos jurídicos válidos. Uma outra espécie de alegação possível. O réu vai a juízo e defende dizendo que o contrato realmente está aí, beleza. Só tem um detalhe, excelência. Houve um diálogo entre eu, o réu e o autor, em que nós estabelecemos uma nova data de vencimento. Ele me concedeu mais prazo. Nesse momento está tudo muito complicado, as minhas vendas caíram muito, eu, réu, e por isso que eu não consigo arcar com todas as... Acho que alguém ativou o microfone aí, tá fazendo um barulhão. Então eu dizia, o réu alega, a título de exemplo, que houve uma modificação no pacto. O pacto originário era que o réu falando, que eu deveria pagar em janeiro de 2020, excelência, é verdade. Então não estou negando isso não. Só que ele esqueceu de falar um novo fato, aí eu trago esse novo fato. Que em janeiro eu mesmo procurei ele, aleguei da dificuldade, e ele me concedeu mais pacto, nós repactuamos. Para junho de 2020, para maio de 2020, para junho, e ele não chegou. Então a relação como apresentada foi modificada. Não é mais a redação originária, a relação jurídica originária. Um fato modificativo. Fato extintivo, por excelência. Olha, excelência, o autor está me cobrando a dívida. Eu realmente celebrei o contrato com ele. Eu realmente peguei dinheiro com ele emprestado. Só tem um detalhe. Eu já paguei. E é óbvio que o pagamento extingue a obrigação. Então, o réu pode se limitar a negar a existência do fato ou negar a consequência jurídica, a qualificação, todo aquele contexto sobre o fato. Isso é defesa de mérito direta. Ou o réu pode trazer fatos novos. Sempre... A chave é essa. Sempre que o réu traz fatos novos na sua defesa, e claro, fatos novos que vão se contrapor à pretensão do autor, nós estamos diante da defesa de mérito indireta. Então, defesa de mérito direta. Não há fatos novos. O réu se limita a impugnar os fatos.
do modo como foi apresentado pelo autor. Defesa de mérito direta. Defesa de mérito indireta. O réu se defende trazendo os fatos novos. Basicamente isso. E esses fatos novos podem ser modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Isso vai nos trazer algumas consequências do ponto de vista da estrutura do procedimento. Então, consequências da defesa do réu a depender da modalidade de defesa. Consequência. Em primeiro lugar, tem alguém com o microfone ativado aí, porventura? Está fazendo um barulho aqui. Não, acho que não. Ativei o mudo aqui e continua. Pode ser impressão minha. O Vitor Hugo, o Vitor pergunta, isso vale tanto para a reconvenção como para a contestação, essas modalidades de defesa? A reconvenção não é defesa, a aula não é reconvenção, tá? Reconvenção vai ser logo. Na aula passada nós diferenciamos, reconvenção é uma forma de ataque, é um contra-ataque, estou falando de defesa. Então a aula aqui é só contestação, tá? Reconvenção é daqui a pouco. Devo falar da reconvenção hoje ainda, mas não esqueçam reconvenção, tá? Tem nada a ver com reconvenção isso aqui. Então tem consequências para o processo a depender da modalidade de defesa que foi formulada. Então, primeira das consequências, né? Primeira das consequências é o ônus da prova. Ônus da prova que nós veremos lá na Teoria Geral das Provas, artigo 373 do CPC. Vou pegar ele aqui para vocês. Ó. Minha intenção aqui não é transformar a aula nisso, tá? É só para fazer a menção. Olha, o ônus da prova incumbe, primeira hipótese, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Seu quem? Autor. Então o autor vai produzir prova do fato que ele trouxe como sendo constitutivo do direito dele. Então ele vai ter que provar a transferência do dinheiro, no nosso exemplo, para o réu, e provar o inadimplemento. Todo fato negativo é chamado de prova diabólica. Isso. Provar fato negativo é difícil, né? Difícil / impossível. Mas ele conseguindo provar de algum modo qualquer, junta, sei lá, o extrato do dia do vencimento, não pagou. Então, inciso segundo. O ônus da prova incumbe, inciso segundo, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que é este artigo 373, inciso 2º do CPC? Defesa de mérito indireta. Agora vamos entender. Por que o autor que tem que produzir prova do fato constitutivo do seu direito, do autor? Porque foi o autor que alegou. O autor alegou a ocorrência dos fatos 1, 2, 3, 4, 5, que justificam o seu pedido, causa de pedir. Então ele é o autor que vai ter que produzir prova disso. E por que o réu tem que produzir prova quanto a esses tipos de fatos aí? Fato que impede, fato que modifica, fato que extingue o direito do autor. Porque foi o réu que trouxe também. O réu que trouxe esses fatos na sua defesa, na sua contestação. Defesa de mérito indireta. Então, ônus da prova. Nós vamos voltar isso à aula de provas, tá? Ônus da prova. Eu resumo. Quem alega tem que provar. Quem alega tem que provar. Você pode, na verdade, o ideal é você saber que o autor produz prova do fato constitutivo do seu direito. Mas por quê? Porque ele alega. O réu produz prova
dos fatos que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor. Por quê? Porque é o réu que traz. Então, quem traz a alegação tem que provar. Esta é a regra do direito processual. Aí, maiores considerações sobre isso, inversão do ônus da prova, sistema de distribuição dinâmica do ônus da prova, aí a gente vê na aula própria, que é só uma relação que tem a defesa apresentada com o resto do processo. Segunda consequência. Consequência quanto à modalidade de defesa de mérito. Segunda das consequências é a réplica. No que consiste a réplica? Veja, primeira consideração sobre a réplica, que nós falaremos depois adiante, mas aí eu vou falar já aqui, lá na frente nós já vimos, tá? Ela vai aparecer de novo em um outro ponto da disciplina. Mas o que é a réplica? Réplica, meus amigos, em primeiro lugar, o CPC não fala réplica. O CPC não utiliza esta terminologia, réplica. Isto é uma nomenclatura da prática. O CPC fala em do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Olha lá. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido. Esse quem? O autor. O autor será ouvido no prazo de 15 dias. Por que 15 dias? Porque é o mesmo prazo que o réu teve para contestar. O autor vai ter para se manifestar. Paridade de armas, isonomia, paridade de tratamento. Então ele vai ter 15 dias para se manifestar, permitindo-lhe a produção de prova. Então é o seguinte, na petição inicial, o autor trouxe os fatos 1, 2, 3. Fato 1, fato 2 e fato 3. Aí vem a contestação. Na contestação, nós vimos ônus da impugnação especificado. O réu vai impugnar os fatos 1, 2, 3. Então ele vai dizer, o réu vai apresentar os fatos não 1, não 2 e não 3. Só que o réu não se limitou a fazer isso. O réu trouxe também, na contestação, o réu trouxe o fato 4. Aí pouco importa se o fato 4 é impeditivo, modificativo ou extintivo. O que importa saber é que é um novo fato. Então é possível que o réu, na sua contestação, amplie objetivamente o processo. Quais são os elementos da demanda? São 3. Já falei tanto disso aqui, vou nem botar no chat. São 3 elementos da demanda. Partes, causa de pedir e pedido. As partes são elementos subjetivos. Causa de pedir e pedido, elementos objetivos, o objeto do processo. O objeto do processo não é o mérito é o pedido. Só que o pedido não existe solto. O pedido tem que ter uma causa justificadora, tem que ter um fato. O direito em abstrato é só direito. É só um conjunto de letras. É direito. Para isso aqui sair do papel tem que ocorrer o quê? Os fatos. Então você tem que apresentar os fatos para formular o pedido. A causa de pedir e o pedido são elementos objetivos. Mas se o réu traz um novo fato para eliminar, para fulminar a pretensão do autor, vejam, o réu tem 15 dias para se manifestar sobre a petição do autor. Então esses 3 fatos, fato 1, fato 2, fato 3, o réu pôde se manifestar? Pôde, na contestação. Em quantos dias? 15 dias. E sobre o fato 4, que só o réu falou, é possível nós cogitarmos do processo avançar só o réu falando sobre um fato? É evidente que não, porque o réu oferece contestação, porque o réu tem direito ao contraditório. Mas será que o autor também tem direito ao contraditório? Claro que tem. Então a réplica consiste
no direito ao contraditório. É o contraditório do autor sobre os fatos novos. E nós já vimos que os fatos novos podem ser fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Deixa eu ver aqui com o colega que está perguntando. Professor, fiquei em dúvida agora. Sei que não é reconvenção ainda. Mas esse fato novo que o réu trouxe, esse fato 4, é diferente de um contra-ataque? É diferente. Contra-ataque é quando o réu pede uma pretensão a seu favor. Então, no nosso exemplo de condenação, o autor pediu a condenação do réu. Pelos fatos 1, 2, 3. Teve um acidente, diz o autor. O réu estava em alta velocidade, o réu estava embriagado, o réu estava sem a carteira de motorista. Aí o réu defende. O réu se contrapõe aos fatos todos. E aí ele traz também um novo fato. Um novo fato que é a culpa exclusiva de terceiro. Que ele, réu, não tem culpa de nada. Que a responsabilidade civil é uma análise de direito civil, né? Que a responsabilidade civil é com base em uma outra pessoa. Quem provocou o acidente não foi ele, réu, foi um terceiro. Que ele também é mais uma vítima. O autor alegou algo sobre isso? Não, isso é novo no processo. O autor não falou nada sobre isso. O réu quer tirar o corpo dele fora. O réu quer deixar de pagar. Com esse novo fato, ele não quer nada a favor dele. Ele quer deixar de pagar. Na reconvenção, ele formula um pedido. Seria reconvenção se ele, réu, pedisse a condenação do autor. A reconvenção é uma demanda incidente, que nós veremos já já. Então, sempre que o réu apresenta um fato o Heitor colocou o quê, Heitor? Petição inicial. Você copiou? Ah, sim, eu entendi agora que o Heitor trouxe. A réplica vai ser a oportunidade realmente do autor impugnar esse fato 4, que é a novidade no processo. É o fato não 4, que se contrapõe ao fato 4. Tá? Heitor tá certo, é exatamente aquilo ali. Tá? Então o que é a réplica? A réplica é uma oportunidade de você ouvir o autor sobre o que o réu disse. Agora, atenção, não é tudo que o réu disse. É o que o réu disse que inovou o processo. Porque veja, se o autor fala assim, eu emprestei o dinheiro, aí o réu fala, não emprestou, ou seja, defesa de mérito somente direta, ele nega. Vai ouvir o autor para quê? Para falar emprestei sim? Porque se fosse assim, seria réplica, né? Ah, não, emprestei sim. Aí você teria que dar a tréplica. Para que o réu fale, não emprestou não. Para que tenha paridade de armas. Não é, a réplica não consiste na oportunidade para que o autor fale 2 vezes, repita o que ele já disse. E o réu fale uma só na contestação. Não, a réplica é precisamente, tecnicamente, a oportunidade que o autor tem de se contrapor àquilo que o réu trouxe de novo. Defesa de mérito indireta, portanto. Nós temos aqui o Heitor não tem tréplica, o réu não tem que ser sempre o último a se manifestar, não. O réu não tem que ser o último a se manifestar. Negativo. As partes têm que ter uma distribuição equilibrada. Então o autor apresentou os fatos 1, 2, 3. O réu pode falar não 1, não 2, não 3. Mas se o réu na contestação traz algo novo, você tem que ouvir o autor, que no nosso exemplo é o fato 4, nós temos que ouvir o autor só para exercer contraditório em relação ao fato 4. E aí nós teremos todos os fatos impugnados. O autor terá falado por último. Mas o autor tem que falar por último exclusivamente sobre o fato 4. Então, fato 1, quem trouxe? Autor. Teve contraditório ao réu? Teve, ele trouxe lá o fato não 1. Fato 2, teve contraditório? Teve. O autor trouxe o réu contraditor. Fato 3, as 2 partes se manifestaram? Sim, o autor trouxe o réu na contestação, se impugnou. Fato 4, as 2 partes se manifestaram? Sim. O réu na contestação, o autor na réplica. E aí acabou. Avança.
Heitor, durante a réplica pode trazer o autor um novo fato? Não. A não ser em casos absolutamente excepcionais, não. Não se admite. Não há uma vedação expressa, mas a ideia é que não, porque teria uma ampliação objetiva sem autorização legal. A doutrina vislumbra algumas hipóteses, mas não é essa a ideia. É absolutamente excepcional quando se mostrar um fato superveniente, por exemplo, pode ser que incida. Mas a resposta inicial é não. Então tá aí a defesa de mérito direta e a defesa de mérito indireta e as repercussões que isso traz para o processo. Quanto à réplica, nós temos aqui duas dificuldades práticas. Do ponto de vista teórico, é isso que eu passei para vocês. Nós temos duas dificuldades práticas. A primeira dificuldade prática é que tem muito cartório por aí. Não, tranquilo, Heitor. Tem muito cartório por aí que abre prazo para o autor se manifestar em réplica sobre a contestação do réu, quando não é hipótese. Porque não tem nenhum fato novo. Se não tiver fato novo, não é para abrir em réplica. A réplica consiste, portanto, no contraditório do autor aos fatos trazidos pelo réu, desde que sejam fatos novos. Se o réu se limita a apresentar fatos, a apresentar defesa de mérito direta, ou contra fatos dos fatos já apresentados pelo autor, não é para ter réplica. São somente os fatos novos. Se o réu traz uma nova interpretação, uma nova conformação dos fatos que o autor trouxe, não é para ter réplica. Interpretação jurídica, qualificação jurídica, não é. Então, por isso que eu botei ele em caixa alta. Fatos novos. A chave de compreensão da réplica, da defesa de mérito indireta, é quando nós tenhamos uma ampliação objetiva. Um novo fato que o autor não tenha falado. Justamente pelo que alguém colocou aí. Não tem tréplica. Senão o processo não ia acabar nunca. Porque se tivesse tréplica, ia ter que ter quadrúplica. Nós temos que ter o contraditório. As duas partes falando sobre cada fato. Como é que o réu fala sobre os fatos que o autor trouxe na contestação? E como é que o autor fala sobre os fatos que o réu trouxe na réplica? Então não é para sair abrindo oportunidade de réplica em todos os casos. Tem que parar e ler. Tem que dar trabalho, né? Se você tiver um despacho padrão e toda contestação um robô já botar lá réplica, realmente fica muito mais fácil, mas não fica certo. Essa é uma dificuldade prática. Uma segunda dificuldade prática é a seguinte. Não vamos imaginar que teve erro. O réu trouxe esse fato 4. O réu trouxe um fato novo. Sei lá, o réu alegou prescrição. Prescrição é direito material. Então o réu apresentou uma defesa de mérito material e o réu falou da prescrição que o autor não tinha falado. Porque o autor não vai falar da prescrição. Não, o autor pode até falar já para se adiantar que não tem prescrição. Né? É possível. Mas não é o caso. No nosso exemplo, o autor não falou nada. O réu trouxe um fato novo. Vai ouvir o autor? Se o réu trouxe um fato novo, tem que ouvir o autor em réplica. Vai ouvir. Aí vem a segunda dificuldade prática. É para o autor falar somente do fato novo, mas vai falar só do fato novo? Ou ele vai fazer uma réplica para repetir tudo o que ele falou? Quem não é visto não é lembrado, né? Quanto mais você ficar esperneando e falando nos ouvidos do juiz, você tem mais chance de ganhar. Mas não é o certo. O certo é o autor só trazer fato, só trazer o contraditório, a impugnação dele, autor, dos fatos novos trazidos pelo réu. Ok? Então, sobre a defesa de mérito, é isso. Ela pode ser direta ou indireta, a depender se traz fatos novos ou não. A defesa de mérito indireta é aquela onde nós temos novos fatos levados ao processo. Isso vai provocar consequências processuais, como eu indiquei para vocês aí. Agora, além da defesa de mérito, nós temos também a defesa processual. E a réplica, como mencionei ainda há pouco para vocês aí, não é uma exclusividade da defesa de mérito indireta.
Ou seja, a defesa de mérito indireta gera a tal da réplica? Gera. Mas ela é apenas a única ou possibilidade de réplica? Não. Então, vamos aproveitar. Ó, eu disse para vocês que a lei não chama de réplica, né? A prática que chama de réplica. A doutrina bota o nome de réplica. Mas aí, vimos o artigo 350, olha o 351. Olha o nome do instituto, das alegações do réu. Como se a anterior não fosse a alegação do réu. Também é a alegação do réu. Nessa parte do código, o legislador estava cansado, sabe? Acho que estava no último dia de trabalho. Sabe? Quando você não manda bem, no final já está esgotado. Ele parece que estava raciocinando bem. Ficou horrível o código. As epígrafes, os nomes dos institutos nessa parte do código ficou horrível. Essa comissão não trabalhou bem não, nesse sentido. Então vamos lá, 351, das alegações do réu. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o que são as matérias enumeradas no artigo 337? São justamente as defesas processuais. Defesas processuais. Então as defesas processuais que estão no artigo 337 também geram a réplica. A réplica 350 e 351. Você quer ver? O juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. O que é isso? Réplica. Veja que a parte final é igual do 350. 15 dias, isonomia, contraditório do autor em relação aos fatos novos trazidos pelo... Porque o autor não vai discursar e trazer alegações que impeçam o julgamento do mérito, né? Então o réu é que traz isso. Eu já comentei com vocês que o juiz faz uma análise das condições da ação, dos pressupostos processuais, para só depois passar para a análise do mérito. Então, o julgamento do mérito, da pretensão principal do autor, depende de uma análise satisfatória quanto ao que o Fred Didier chama de pressupostos de admissibilidade do processo. O que são esses pressupostos de admissibilidade do processo para o Fred Didier? As condições da ação, os pressupostos processuais. O Fred pega tudo isso aí e trata junto como pressuposto de admissibilidade. Não se preocupe com a questão terminológica. Mas veja, é uma admissibilidade do julgamento de mérito. Então tem que estar tudo certo com as condições da ação, com os pressupostos processuais. Por isso que é importantíssimo a compreensão de teoria geral do processo. Bom, as matérias do artigo 337 são, e nós veremos aqui uma por uma, são as chamadas questões preliminares. Na prática também isso é chamado de questão, são as questões preliminares. Vamos entender isso aqui. É o seguinte, cada alegação no processo pode ser também chamada de ponto. Então você vai pontuando a sua causa de pedido e o seu pedido. Cada alegação que você faz é um ponto. Quando esse ponto é controvertido, o que é o ponto controvertido? É aquele que uma parte falou bola, a outra falou búlica. Então, quando uma parte fala, aconteceu tal coisa, a outra parte não teve, não é bem assim, quando há uma controvérsia sobre um fato, sobre um ponto, ele se torna ponto controvertido. E o ponto controvertido é chamado de questão. Então, tecnicamente, o que é uma questão? Ponto controvertido. É quando uma parte falou X, a outra parte falou Y. É um ponto, que é uma alegação, e é uma alegação controvertida. É um ponto controvertido. Questão. Nós podemos ter no processo as chamadas questões independentes
o autor alega ter sofrido um acidente e daí ter lhe gerado dano material, lucro cessante, dano estético, dano moral. Um é independente do outro. Então tem várias controvérsias e o juiz vai tratando de modo separado. É possível separar. São questões independentes. Tem uma outra categoria que são as questões dependentes. Quando há um vínculo entre as questões. Então, uma é vinculada à outra. O julgamento de uma depende da outra. Primeiro vai ser julgada a questão 1, ponto controvertido 1, depois a outra, ponto controvertido outro. Essas questões dependentes, podem ser questões. Então, questões dependentes é um gênero que tem duas espécies. Então, as questões dependentes podem ser, dois pontos, prejudiciais ou preliminares. Então, quando se fala, é que não se fala questão dependente, né? Fala-se em questão prejudicial. Fala-se em questão preliminar. São espécies de um gênero questões dependentes. Qual é o tipo de dependência na questão prejudicial? A questão prejudicial não é propriamente um tema desse encontro agora aqui, não. É porque para entender questão preliminar tem que entender essas questões dependentes. E aí aproveita e já fala da prejudicial, que vai ser lá no final do período. Então, olha só, na questão prejudicial, também costumeiramente não se fala questão prejudicial, fala só prejudicial. Não se fala o tempo todo em questões preliminares, fala só preliminar. Toda a ciência trabalha com a redução, né? Poupar trabalho, você vai reduzindo. Mas prejudicial é a questão prejudicial, que é uma espécie de questão dependente. A prejudicial é o tipo de questão na qual, como eu posso colocar aqui para vocês, é quando o julgamento da questão prévia influencia o julgamento da questão principal. A definição rápida que eu tirei aqui. Vou passar rápido, porque como eu disse, não é o tópico aqui. Mas é importante para diferenciar uma da outra. É essencial para diferenciar. Olha, na questão prejudicial, nós temos uma principal e uma prévia. E uma antecedente. Por isso tem um vínculo entre elas. Você vai passar para a questão principal depois que você analisar a questão antecedente. Só que o julgamento da questão antecedente exerce uma influência muito grande na principal. É meio que assim, quer ver? Quando você julga a questão antecedente, você meio que já julgou a questão principal. Tanto que, ao julgar a questão antecedente, o julgamento da questão principal está prejudicado. Por isso que ela é uma prejudicial. Mas eu quero que os senhores percebam o seguinte. Na prejudicial, os dois pontos controvertidos, dito de uma outra forma, as duas questões, tanto a principal como a antecedente, as duas são julgadas. Quer ver? Dois exemplos, tá? O fisco vai a juízo para cobrar uma exação qualquer. E a parte nos seus embargos à execução alega a inconstitucionalidade da lei que gerou aquele tributo, aquela exação, aquela cobrança. Então, o fisco não vai concordar com isso. Então, há uma controvérsia. Há uma primeira controvérsia. Esse tributo é constitucional ou inconstitucional? Há uma segunda controvérsia. Eu devo ou não devo? Tenho que pagar ou não tenho que pagar? O juiz vai analisar as duas, né? Controle difuso de constitucionalidade. O juiz vai poder falar se é constitucional ou inconstitucional? Vai poder não. Ele tem o dever, ele vai ter que se pronunciar quanto a isso.
Então imaginem o primeiro exemplo. O juiz fala assim: é constitucional o tributo. A lei que instituiu o tributo é constitucional. Logo, o Estado pode cobrar. Ele vai julgar se a parte tem que pagar ou não? Vai. Mas veja, se ele já falou que é constitucional, muito provavelmente ele vai mandar pagar. Não é? Uma influencia a outra. E se ele, ao revés, falar que é inconstitucional, ele vai julgar o dever de pagar ou não? Vai. Para quê? Para falar que não tem que pagar. Porque ao ser declarado inconstitucional a lei que instituiu o tributo, é claro que a cobrança que decorre da lei não vai poder ser feita. Mas percebam que ele julga as duas questões. Outro exemplo de prejudicial ainda. A gente já vai ganhando tempo de uma aula futura. Mas eu volto a dizer, isto é importantíssimo para entender a preliminar. Um outro exemplo da prejudicial. A parte autora vai a juízo dizendo que é filha do réu. E que como é filha do réu, então ela pede os alimentos, mas ela fundamenta os alimentos na paternidade. Excelência, o réu tem que me pagar alimentos, porque ele é meu pai e não paga. Ok? Ok. Aí o réu defende assim, excelência, eu não tenho que pagar alimentos, porque eu não sou o pai dela. É possível? Plenamente possível. O juiz vai julgar. Veja que a alegação de paternidade não está como pedido principal. No meu exemplo, está na fundamentação, está na causa de pedir. O juiz vai ter que julgar se é pai ou se não é? Vai ter que julgar. E vai ter que julgar também, vai ter que se pronunciar, né, se é pai ou se não é? Vai ter que se pronunciar. E vai ter que se pronunciar sobre o dever de pagar? Também vai ter que se pronunciar. Mas veja, ele vai primeiro afirmar se deve ou não deve o tributo para depois ver se é constitucional? Não. Ele vai primeiro analisar se tem ou não tem que pagar alimentos para depois ver se é pai? Não. Percebam então que a questão prévia nessas hipóteses exerce uma influência muito grande na principal. Por isso que ela é chamada questão prejudicial. O julgamento da questão prévia, da questão antecedente, prejudica porque condiciona. O julgamento da questão prévia influencia, condiciona, uma influência muito grande na questão principal. Então o juiz chega à conclusão que o réu é pai do menor. Vai julgar o pedido principal de condenação? Vai. E vai muito provavelmente condenar o pagamento. Não há aqui uma relação de obrigatoriedade. Sei lá, o réu pode demonstrar que é o Joseph Klimber, que não tem absoluta condição nenhuma de arcar nem o seu sustento, sobrevive às custas dos outros, muito menos de sustentar alguém. E aí o juiz vai ter que pensar numa outra solução. O direito traz solução para isso, numa obrigação avoenga, vai ter que condenar outra. Mas, muito provavelmente, ao julgar a paternidade, ele já definiu o dever de prestar alimentos. Ok? Ok. E se o juiz afirmar que não é pai, ele vai julgar o dever de pagar? A resposta, sem sombra de dúvidas, é sim, vai julgar. Mesma lógica da inconstitucionalidade, que o juiz vai falar, como não é pai, eu vou julgar o pedido de pagar alimentos improcedente. Muito provavelmente também é uma influência muito forte, há um condicionamento. Ao julgar a questão prévia, ele já meio que já julgou a questão principal. É por isso que se diz que o julgamento da questão principal está prejudicado. Ele vai acontecer, mas ele meio que já aconteceu. Ao julgar aquilo é algo tão importante para o processo que você já decide 2 pontos de uma vez. 2 questões. É pai, tem que pagar. Não é pai, não tem que pagar. Essa regra quase que absoluta. É constitucional, tem que pagar. Não é constitucional, não tem que pagar o tributo. Ok? Ok. Beleza. Só que nós estamos aqui para falar da questão preliminar, na verdade. E o que diferencia a questão prejudicial da preliminar? A preliminar
também é uma questão antecedente. Então aqui está a questão principal, aqui está a questão preliminar. Tudo errado que eu escrevi aqui. Preliminar. A questão preliminar é uma questão antecedente que, a depender do seu julgamento, impede o julgamento da principal. Então, o que diferencia a prejudicial da preliminar? Na prejudicial, nós teremos o julgamento das duas questões sempre. Só que a questão principal já foi meio que decidida com a questão antecedente. Daí se dizer que quando você julga antecedente, pelo nome diz, ela é antecedente, ela antecede a principal. Ao julgar a questão antecedente, você meio que já julgou a questão principal. Mas ela vai ser julgada? Vai. Ela vai ser afirmada em juízo? Vai. Prejudicial. Na questão preliminar, também é uma questão antecedente, porque está antes, vem antes da principal. Então é uma questão prévia, uma questão que antecede. Ok. Só que o julgamento da questão preliminar, a depender do seu resultado, impede a questão principal. Então, o réu alega convenção de arbitragem. Que tem uma convenção de arbitragem, como nós veremos, o juiz não pode julgar. Aí o juiz fala assim, não tem convenção de arbitragem nenhuma. Isso é caô teu. Ele vai julgar o mérito? Vai. Então houve uma alegação de uma questão antecedente, que está no 337, nós veremos, só antecipei. O juiz não acolheu. Então ele alegou, tem uma questão prévia que é preliminar, porque pode vir a impedir a principal. É a convenção de arbitragem. Toma aí, excelência, a alegação de convenção de arbitragem. Aí o juiz não acolhe a convenção de arbitragem. É claro que tem a réplica, como nós vimos, né? Aí o autor é ouvido e tal, e o juiz vai analisar aquilo e diz assim, não tem convenção de arbitragem nenhuma. Ele vai julgar o mérito? Vai julgar o mérito, porque não vai impedir o conhecimento do mérito. Agora, um outro exemplo. O réu alega coisa julgada. Excelência, você não pode julgar o mérito não, ó. Por quê? Porque tem coisa julgada, uma questão antecedente. Aí o juiz olha, vai ouvir o autor, claro, aí olha para coisa julgada e fala assim, ih, tem mesmo. Teve coisa julgada, o réu tem razão. O que acontece? O conhecimento, o acolhimento da alegação da coisa julgada impede o conhecimento da questão principal. O juiz não vai analisar o mérito, portanto, não vai analisar o mérito a depender do julgamento da questão antecedente. Então, se cair o processo porque tem coisa julgada, cai os dois. Ó. O acolhimento para acabar com o processo por conta da coisa julgada gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, vejam os senhores que há uma relação entre os artigos 337 e 485. Lá no artigo 485, olha como é que ele começa, ó. O juiz não resolverá o mérito quando? E traz as hipóteses. Várias das hipóteses do 485 estão no 337. Porque lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? Vou copiar para cá. Ó, tá aí, ó, de novo. Condições da ação e pressupostos processuais para só depois passar pelo mérito. Então tem duas caixinhas aqui. Condições da ação relacionado ao direito de ação. Pressupostos processuais relacionado ao processo. É quase que uma alavanca. O mérito está aqui no final, ó. Mas o juiz só vai chegar no mérito se ele passar pela primeira caixinha, tá tudo ok, não tem vício nenhum. Passar pela segunda caixinha, tá tudo ok, não tem vício nenhum. Aí ele vai pro mérito. Porque se uma dessas duas cair, cai o mérito junto. Então, as condições da ação e os pressupostos processuais são questões preliminares. Porque a depender
do resultado dessa questão, ele não chega na principal. Qual é a questão principal? O mérito. Estas são questões antecedentes, que uma parte fala, a outra parte fala, e o juiz vai ter que decidir se ela existe. O réu vai alegar. O autor vai falar que está tudo perfeito com as suas condições de ação e seus pressupostos processuais. E o réu vai meter o malho. O juiz vai ter que decidir se o que o réu alegou quanto às condições da ação ou os pressupostos processuais, se realmente tem algum vício ou não tem. Se ele falar que não tem, ele vai passar para o mérito? Vai, porque a preliminar não impede sempre, porque ele seria um coringa, né? Se o réu pudesse alegar e o juiz automaticamente ter que acolher, não teria graça. Claro que não. O réu alega. A depender da resolução, ele vai passar para o mérito ou não. Então o réu alegou um vício nas condições da ação. Quando é que ele vai passar para o mérito? Quando o juiz olhar para o réu e falar assim, tá louco? Tem nenhum vício nas condições do autor aqui não, você está variando. O réu alega um vício de pressuposto processual. Quando é que o juiz vai passar para o conhecimento do mérito? Quando ele também afirmar para o réu que não tem vício nenhum, porque se ele reconhecer um vício em um lugar ou em outro, cai o mérito. Isto é questão preliminar. A depender do seu julgamento. Qual é o julgamento? O acolhimento da alegação do réu. Ele não julga a principal. Impede o julgamento da principal. Qual é a principal? O mérito. E por que ele está impedido? Porque só se chega ao mérito quando não tem vício processual. Ok? Muito bem. Enquanto eu busco lá o 337, se alguém tiver alguma dúvida, é o momento para a gente fazer uma pausa, para a gente avançar e analisar cada uma das hipóteses do 337, que muitas delas os senhores já viram. Na verdade, todas elas os senhores já viram, mas é o momento da gente dar uma recordada aqui. O juiz pode mandar emendar o quê? Emendar a petição inicial, mas aí já passou dessa fase, né? Já passou desse momento. Talvez o que você queira indagar aí é o seguinte: se o juiz pode dar uma chance de corrigir o vício, né? E aí não seria necessariamente emenda. A emenda já passou. Veja naquele quadrinho que eu botei lá para vocês. O que o código chama de emenda da petição inicial já foi. Agora, o juiz tem que determinar a correção do vício? Tem. O juiz tem que sempre possibilitar, a não ser que seja um vício insanável, né? Mas sempre que for possível, veja, artigos 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º, esse é o princípio da primazia da resolução do mérito. É direito das partes ter o mérito julgado. Artigos 4º, 6º, 139, inciso 9º, dentre outros, são exemplos. O 485 será sentença sem resolução do mérito, exatamente isso. Olha lá, eu botei 4. O juiz não resolverá o mérito quando acolher alguma alegação de vício processual. Por isso que é defesa processual. Entendi. Então o réu alega um vício de condições da ação ou pressupostos processuais. E aí o juiz vai mandar o autor sanar antes de extinguir. Sempre que tiver possibilidade de sanar, ele vai oportunizar pelo princípio da primazia da resolução do mérito. Exatamente isso, Heitor. Show de bola. Então vamos ver quais são. Olha o 337, vamos ver o caput. Quer ver? Ó. Olha o caput do 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Por que antes? Porque é uma questão... Por isso que se chama questão preliminar. Com razão. Porque está antes do mérito. Está antes das questões principais. Está antes da resolução do mérito. Só vai chegar no mérito se tiver tudo ok quanto aos requisitos de admissibilidade do processo. Se tiver algum vício, a gente manda corrigir o que dá para corrigir e o que não der para corrigir, e você vai reconhecer que não pode julgar o mérito. Vamos ver cada um deles. Olha lá. Na contestação,
o réu pode alegar, inciso 1º, a inexistência ou a nulidade da citação. Como é que se classifica inexistência ou nulidade da citação? Pressuposto processual de validade. A citação é um pressuposto processual de validade, como consta lá do artigo 239. Olha lá. 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, no nosso caso aqui é o réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou da improcedência liminar do pedido, de que nós já falamos aqui. Mas nós estamos na contestação que já passou essas fases. Então, se o réu que deve ser citado não foi ou não foi de maneira válida, nós temos um vício processual. Qual é a consequência? Como o Heitor adiantava, o juiz reconheceu o vício. Qual é a consequência? Acabar com o processo? Ou nós temos que privilegiar sempre que possível a sanabilidade do vício? Alternativa B, sanabilidade do vício. Percebam, o camarada contestou, porque o tema aí é contestação, né? O camarada contestou e falou assim: excelência, eu não fui citado. Para que serve a citação? Olha o artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, esquece os outros, que nos importa que é o réu, para integrar a relação processual. O cara contestou. A citação é para começar o prazo dele para contestar, ele para ir para audiência e para contestar, para oportunizar o contraditório, integrar a relação processual para oportunizar o contraditório. Aí o réu contesta e fala assim: tem um vício na citação. O que o juiz vai dizer? Ah, é? Então, com o seu aparecimento aqui, com o seu exercício do contraditório aqui, tinha o vício, não tem mais. Obrigado, você corrigiu. Então, essa alegação do inciso 1º, ela é água com açúcar. Se você... Não estou falando que o vício na citação é irrelevante. Não. Eu estou falando que quando o réu contesta para alegar que não foi citado, isso não vale de nada. Porque a citação é para integrar o réu ao processo e exercer o contraditório. Ele exerceu, então não tem prejuízo. Lembra do 282, parágrafo 2º? Olha quantas coisas a gente vai trazendo. 282, parágrafo 2º. Não. Parágrafo 1º. 282, parágrafo 1º. Vejam aí. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. Se a citação serve para possibilitar o contraditório, o réu exerceu o contraditório, ele contestou, 337 não é uma contestação. Olhem a estrutura do código, e o 337 está na contestação. Antes de discutir o mérito, o réu fala que tem um vício no processo. O juiz fala assim: ah, tem mesmo, desculpa, não era para estar assim, você me perdoe, mas a contestação era para você estar aqui. Você está, não tem vício nenhum. Tanto é assim que o 239, parágrafo 1º, olha lá, 239, parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta da nulidade da citação. Supriu. Olha aí. Fluindo a partir dessa data o prazo para apresentar contestação. Isso se ele não tiver apresentado. Mas na nossa hipótese é pior ainda, é mais cruel ainda. O cara foi, ele apresentou contestação, então instrumentalidade do processo. Ela não está perfeita, mas ela alcançou a sua finalidade, que era te trazer processo. Então, vida que segue. Ok? Não estou falando que o vício na citação é irrelevante. Eu só estou falando que nesse momento não vai adiantar de nada. O vício na citação... Hoje um cara lá de Roraima entrou em contato comigo para falar disso aqui. O vício na citação, ele é considerado um vício transrescisório. Ou seja, ele pode ser alegado até depois da ação rescisória. A ação rescisória, 2 anos. A ação rescisória, 2 anos.
O vício transrescisório é o que gera a tal da querela nullitatis. Mesmo depois, o cara descobriu um processo contra ele que ele não participou 15 anos depois. 15 anos depois, em regra, não tem o que fazer. Mas se for um vício na citação, tem, porque é uma coisa muito importante. O cara não teve contraditório, ele pode alegar 15 anos depois. Não estou falando, portanto, que é irrelevante. Estou falando que alegar nos 15 dias não vai te adiantar muita coisa. Porque você vai estar automaticamente corrigindo o erro. Ok? Ok. Inciso segundo, o réu pode... Sim, Heitor, pode. Aí se ele alegar que não... Ele pode até alegar que ele tem interesse na audiência, que ele não realizou, porque ele não foi citado, tomou conhecimento em cima da hora. Pode. O Heitor está perguntando, ele pode alegar que não pôde contestar apropriadamente porque não teve prazo hábil, uma vez que não foi citado, e abrir novo prazo para ele? Pode. Sim, isso aí vai gerar, tá? Essa utilidade aí tem. Inciso segundo. O réu pode alegar preliminarmente, antes do mérito, incompetência absoluta e relativa. A incompetência se relaciona ao quê? Ao modo de exercício da jurisdição. A competência do juízo é um pressuposto processual de validade do processo. Também. O juiz tem que exercer a jurisdição nas hipóteses na qual ele tem competência. Vejam o que prevê o artigo 64 e 65. Olha o 64 aí. Da incompetência. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Qual a importância desse absoluto ou relativa? Lembre-se que no código anterior, isso era alegado por a incompetência relativa era alegada por exceção de incompetência. Uma resposta autônoma, não vinha dentro da contestação. A incompetência absoluta era dentro da contestação. A relativa, fora da contestação. Agora, pouco importa. É incompetência se alega na contestação. Então, do ponto de vista formal, te facilitou. Mas você não tem que saber a diferença entre elas? Tem que saber. O que é os critérios absolutos de determinação da competência? Matéria, pessoa e função. E os relativos? Os critérios relativos: valor da causa e território. Valor da causa e território. É importante saber isso. Se for uma... mais importante é do território, né? Se for uma incompetência relativa, olha o artigo 65. Olha o artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. O que é isso? É uma sanabilidade de um vício. Até o momento da contestação, aquele juízo era incompetente quanto ao território. Se o réu não alega, ele passa a ser competente para aquela causa. Porque a competência dele, eu costumo dizer que a competência é cada um no seu quadrado, né? Então, do ponto de vista territorial, a competência do juízo é essa folha aqui, ó. Ele vai, pega essa comarca aqui, abrange aqui. Ele pode atuar quando a demanda envolver essa área geográfica aqui. Aí alguém propõe a demanda aqui, fora da sua área de atuação, portanto. Ele, a princípio, é incompetente, mas ele pode se pronunciar de ofício sobre isso? Não pode se pronunciar de ofício. Por isso que a incompetência relativa é uma exceção e não uma objeção. Lembra da distinção que fizemos na aula passada? Exceção é o tipo de matéria que está sujeita à preclusão, enquanto que a objeção pode ser conhecido de ofício. Então, o cara quer alegar a incompetência relativa quanto ao território. Ele pode alegar? Pode. A qualquer momento? Não, na contestação. Aí passa a contestação e o cara não alega. O que acontece? A folha de papel cresce, ó. A competência se prorroga
de modo a abranger, ele está aqui fora, mas aí vai subir um pouquinho, vai prorrogar. Tipo uma prorrogação no jogo de futebol também. Vai até os 45 minutos. O cara levanta a plaquinha dizendo que tem mais 3. Então aquele jogo vai validamente até os 48, até o juiz acabar com o jogo. Ok? Na incompetência relativa, o cara não pode exercer jurisdição ali. A regra é essa. Só que se o réu não alegar nada, é porque ele não está preocupado com isso, então não vai ser a justiça que vai estar preocupada. Percebam. Vamos voltar ao 337. Olha o que consta do 337, parágrafo 5º. Já é importante antecipar isso aqui. No próprio 337, tá? Artigo 337, parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem, que nós não vimos ainda, e a incompetência relativa, por isso que eu estou falando desse parágrafo, pela incompetência relativa. Então, tirando essas duas, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Por quê? Porque são questões de ordem pública. Se o juiz pode conhecer de ofício, a parte pode alegar a qualquer momento? Pode. São objeções que a parte pode alegar a qualquer momento, que são questões de ordem pública, relacionadas ao que o juiz deve conhecer de ofício. O que o juiz... Tá vendo? Não tem surpresa para ninguém. A lei diz o que deve conhecer de ofício. O que deve conhecer de ofício? Tudo que tiver no 337, que nós veremos aqui, exceção feita a 2 itens. Incompetência relativa e convenção de arbitragem. Já estamos vendo a incompetência relativa. Então, quantos vícios que nós apresentamos até agora? 3. Estamos no inciso 2º, mas foram 3 vícios. Quais foram os 3 vícios? Falha ou inexistência na citação. É o primeiro deles. Sobre esse, o juiz pode conhecer de ofício? Pode. Se o juiz verificar um vício na citação, ele pode mandar corrigir. Por quê? Porque não está no 337. Porque está no 337 e não é incompetência relativa nem convenção de arbitragem. Próximo vício que nós já vimos. Incompetência absoluta. A incompetência absoluta está na vara de família um processo de... sei lá. Está na vara de família um processo de falência. Tem vício na matéria. Era para estar na vara de recuperação judicial e falência. Está no lugar errado. O juiz pode pronunciar de ofício? Pode. Pode. Terceiro vício. Incompetência relativa. A incompetência relativa é um vício que deve ser corrigido? É. E o juiz pode se pronunciar de ofício? Não, por causa da prorrogação de competência, artigo 65. Então, a parte tem que alegar. O juiz não pode conhecer de ofício. O juiz não conheceu, porque está certo, ele não pode. A parte não alegou, qual é a solução? A lei já dá a solução. O vício que existia não existe mais. O processo vai seguir. Ok? Bom, só recordando que mesmo na incompetência absoluta, a solução não é a extinção do processo. Né? Mesmo na incompetência absoluta, já vimos que na relativa ele vai mandar para o juiz correto se a parte alegar, ele não vai conhecer de ofício. E se a parte alegar e ele acolher, o que ele vai fazer? Vai mandar para o juiz correto. Ou fica... Então, essa foi a primeira hipótese. A parte alegou, ele acolheu, vai para o juiz correto. Então vai sair daqui de Friburgo e vai para Cachoeira de Macacu, comarca aqui no pé da serra, porque a parte alegou. A parte não alegou, qual é a solução? A lei já dá a solução, que fica aqui e fica aqui validamente. Vejam, o que também prevê a lei... Ó, artigo 64, parágrafo 3º. Fiz uma besteira aqui, peraí, deixa eu corrigir agora. Ó, artigo 64, parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. E o parágrafo 3º não faz distinção entre absoluto e relativo. Daquele exemplo que eu dei, tá na vara de família, por algum erro, uma ação de falência. Qual é a consequência? O juiz pode conhecer de ofício, tá maluco? Eu não vou julgar isso não, eu sou juiz de família.
Quero saber de falência. Ele pode mandar sair dali e acabar com o processo? Não, acabar com o processo não. A solução é corrigir. Então não é para eu julgar, para meu coleguinha do lado julgar. A vara do lado é de falência, então deve ter sido por isso, o cara entregou no lugar errado. Claro que não. Mas a solução é corrigir. Sai daqui, vai para lá. Artigo 64, parágrafo 3º. Então tá visto aí o 337, inciso 2º e todas as suas consequências. 337, inciso 3º. A parte antes de discutir o mérito vai alegar incorreção no valor da causa. Um dos requisitos da petição inicial a indicação do valor da causa, né? E nós já falamos sobre isso. No código anterior, o réu deveria alegar a incorreção do valor da causa pelo que se chamava impugnação do valor da causa. Era uma outra resposta autônoma. Então, do lado da contestação, tinha duas folhas de papel, a contestação e do lado uma impugnação. Agora a impugnação foi incorporada na contestação e vem antes do mérito. E aí, para homenagear o Heitor, qual é a solução de um vício no valor da causa? O juiz vai mandar recolher o valor correto. E aí só depois de intimado o autor para recolher o valor correto de quê? De custas, né? Porque nós vimos que o valor da causa influencia nas custas. Então o cara pediu 1 milhão e botou o valor da causa de 100 mil para pagar custas proporcionais a 100 mil, mas ele pediu 1 milhão. Tá errado o valor da causa, tinha que ser 1 milhão. Aí vai aumentar as custas que ele pagou de R$ 1.200 para 2.800. Será que ele pode pretender não pagar tudo isso e desistir do processo? Pode. Ele queria demandar se fosse aquele valor de custas. Isso acontece na prática. Você fala pro cara, ó, vai ter que pagar custas, você não tem JG. Ah, até quanto? Ó, posso dar uma garibada aqui para pagar o menor possível, mas o valor correto para você pagar é um valor X. Ah, não, isso tudo eu não vou pagar não. Para ter que pagar isso de custas, para no final não saber se vou ganhar ou se perder, eu não quero arriscar tudo isso não. Claro que isso acontece, isso está no contexto da ação. Bom, tá aí então, inciso 3º, tem muito mais para falar em relação a isso não. Inciso 4º, o réu pode alegar a inépcia da petição inicial. Inépcia da petição inicial. Artigo 330, parágrafo 1º. É aquele vício relacionado à causa de pedir ao pedido, lembram-se? Então, formulação de pedido genérico quando não é uma hipótese, quando um pedido mata o outro, quando da causa de pedir não decorre o pedido. Nós já falamos disso aqui. Quando o juiz... E o 330 trata sobre o quê? Sobre o indeferimento da petição inicial. Ok? E aí, claro, sendo alegada a inépcia, nós já vimos, o autor vai ser ouvido. E o autor já vai ter a oportunidade de dizer se tem inépcia ou não tem. O juiz vai depois sobre isso se pronunciar. Vamos ver o inciso 5º. Ver o que tem de mais importante, que nós não vimos ainda. Está quase acabando a aula. Perempção. O que é perempção? Os senhores se lembram da perempção? A perempção está lá no artigo 486, parágrafo 3º. Perempção é um dos institutos mais absurdos que o processualista foi capaz de inventar. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Então essa parte aqui, ó, não poderá propor nova ação contra o réu, sendo a mesma causa de pedir, né? A mesma situação. É isso que consiste a perempção. Mas veja, o que justifica, o que enseja, o que dá causa à perempção? A extinção por 3 vezes consecutivas por abandono da causa. Nós estamos no 486, parágrafo 3º, né? O 485 tem lá a hipótese da extinção por abandono. Mas olha o que diz o parágrafo 1º. E nós já vamos também ganhando tempo lá na frente.
Então, 485, parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, abandono. Sentença por abandono. No inciso 2º, abandono bilateral, que não existe. Está na lei, mas não existe. E no inciso 3º, abandono unilateral pelo autor, que é o que nos interessa aqui. Perempção, 3 extinções por abandono. 485, extinção por abandono unilateral. Parágrafo 1º do 485. Na hipótese do inciso 3º, que é o que nos interessa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Então é assim. O camarada foi a juízo com base no processo de número 1. E no processo de número 1, ele abandonou. Nós tivemos o abandono. O que vai acontecer? O juiz pode reconhecer automaticamente o abandono? Não. Ele tem que intimar pessoalmente o autor para dar andamento. Se o autor der andamento, o processo continua. Aí não vai se consumar o abandono. Se mesmo intimado pessoalmente, o autor não faz o processo andar em 5 dias, consequência, extinção do processo sem resolução do mérito por abandono. Tá aí. Ok? O processo do cara acabou. Aí esse mesmo camarada vai a juízo de novo para discutir a mesma coisa. Então, no processo de número 2, que o primeiro acabou, no processo de número 2, o camarada abandona. Deixa o processo sem andar por 30 dias. O juiz quer acabar com o processo. Mas ele pode diretamente acabar? Não, aí, Heitor, tem que dar solução. Princípio da primazia. Como é que se dá a solução? Intima pessoalmente. Veja isso, é intimação pessoal. Não é intimação na pessoa do advogado, porque pode ser que o processo não esteja andando por falha do advogado. Pode ser que a parte não esteja nem sabendo. Mas nesse caso, não. O cara é intimado pessoalmente, o oficial já foi lá na primeira vez. Falou assim, você é o João das Couves? Sou o João das Couves. Você tem um processo contra a Mariquinha? Tem um processo contra a Mariquinha. Pois é, o juiz... o processo está parado lá, o juiz vai acabar com esse processo. Você tem 5 dias para fazer o processo andar, senão eu vou acabar. Aí no primeiro processo ele não fez nada, o processo acabou. Aí ele propõe o segundo processo. Veja, ele foi a juízo de novo. Aí o juiz manda o oficial de justiça ir lá. O oficial vai lá, o senhor João das Couves? Pô, de novo. Acabou o primeiro processo, vai acabar o segundo. Tem 5 dias para fazer o processo andar. Tá bom, vou fazer. E não faz. Consequência. Aí na tela para vocês. Ó. Segundo processo. O cara abandonou. O juiz intima pessoalmente o autor. O autor não dá andamento. Extinção do processo sem resolução do mérito. SRM sem resolução do mérito por abandono. O que o camarada faz? Propõe o terceiro processo. Porra, olha só. Isso é muito surreal, cara. Mas tem que saber, porque cai em prova essa porra aí. O cara propõe o terceiro processo. E no terceiro processo, adivinha? Abandona. Solução. Intima pessoalmente. Pra quê? Pra fazer andar, pra suprir o vício. Se o cara fez andar, acabou. O processo anda. E o cara não fizer andar? Extinção do processo. Sem resolução do mérito. 485, inciso 3º, porque ele abandonou. Fundamento da extinção. Abandono. Mas nesse momento da terceira extinção por abandono, pô, socorro, né? Socorro. Na terceira extinção por abandono, aqui, ó, surgiu a perempção. Surgiu a perempção. A perempção não pode ser conhecida de ofício? Pode. Está lá no 337, além de estar no 486, parágrafo 3º, está no 337. Está no 337 e não é incompetência relativa. E não é a convenção de... Logo, o juiz pode conhecer de ofício. Lá não está falando que pode conhecer de ofício o abandono. Pode conhecer de ofício a perempção. E aí, para que serve a perempção, portanto? Quando o camarada propôs o quarto processo, ó, quarto processo. Mas tem que ser processo pela mesma causa de pedir, mesmo pedido. O camarada propõe 4 processos. O que o juiz vai falar? O juiz não precisa, ó, o juiz não precisa esperar vir o abandono. Por quê? Porque esse cara já mostrou que ele é um péssimo autor. O juiz recebeu a 4ª demanda. O que ele faz? Ah, graças a Deus
teve perempção, vou acabar com esse processo sem resolução do mérito. Mas percebam que isto é um instituto processual. Isso, aspas, tem a ver com a prescrição. O cara demorou demais para entrar com o processo, prescreveu. Mas, aspas, porque a prescrição é direito material. Aqui é porque o cara mostrou que ele não sabe ser demandante, nenhum direito pode ser exercido de modo abusivo. Nem o direito de ação. O cara está exercendo direito de ação, está de palhaçada, só para incomodar o réu, mas não faz o processo andar. Então, 3 extinções por abandonos consecutivos. Nas 3 ele é intimado pessoalmente. Quando ele propõe 4º processo, diz, não, chega. Não vou brincar, não. Você não sabe brincar. E acaba com o processo. Mas ele conserva o direito material. Ele permanece com o direito material. Vamos supor que esse cara fosse credor de 100 mil reais. Ele abandonou 3 processos. Ele pode entrar com 4? Não pode entrar com 4º processo. Significa dizer que ele não tem o direito? Não. A redação da lei é clara. Ele permanece com o direito. Aí a doutrina até brinca. O que ele pode fazer? Ele pode bater no carro do réu para depois alegar aquilo em compensação. Ele pode alegar aquilo em defesa? Pode. Você imagina que o réu venha cobrar 1 milhão dele. Ele vai pedir compensação. Não, deu só 900 mil. Vamos bater aqueles 100 mil que você me deve. Aqui é um instituto processual. Não é um instituto de direito material como a prescrição. Então está vista aí a perempção. Vamos seguir. Inciso 6º, o réu pode alegar litispendência. O que é litispendência? Litispendência, parte no meio, quer ver? Ó? Litis barra pendência. O que é litispendência? É o fenômeno da lide pendente. A pendência na lide. Quando o camarada propõe o processo, já tem um outro processo idêntico. Está em curso. Olhem o 3.3. Olha como é que o legislador aqui foi gente boa pra caramba. Olha o parágrafo 1º do 337. E aí o que eu estiver vendo aqui, eu já estou matando o próximo também. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada. Então já é meio caminho andado para a próxima. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Acabei de falar. Quando ele propôs o processo dele, já tinha um outro processo idêntico em curso. Então, quando ele começa com o processo dele, já tem uma outra lide pendente de julgamento. Olha o parágrafo 2º, também do 337, que traz à tona aquilo que eu já repeti aqui com vocês 1 zilhão de vezes. Uma ação é idêntica à outra. Quais são os elementos identificadores da demanda? Por que identificadores? Porque servem para identificar uma demanda. Quais são? Partes. Causa de pedir, pedido. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O que é litispendência? Uma ação é idêntica à outra, mas a outra está pendente. Quando que é idêntica? Mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Olha o parágrafo 3º. Aqui o legislador deu uma de doutrinador. Olha que maravilha. A litispendência, existe a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Repete porque é idêntica. Então a mesma ação, quando é proposta, já tem outra em curso. Qual é a consequência? Acabar com essa segunda demanda. Acabar com ela. Esse é um típico caso em que não tem insanabilidade, não tem como corrigir. A ação é idêntica. Claro, você vai ter que ouvir o autor. Estou falando que não vai ouvir o autor, mas se o juiz reconhecer a litispendência, não tem como corrigir. A solução é acabar com ela. Então está vista aí a litispendência. Que está lá no 485. Está tudo no 485 para gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. Por que gera a extinção sem resolução do mérito? Que é uma questão preliminar. A depender do resultado, se o juiz acolher, impede o conhecimento do mérito. Gera, como alguém já percebeu, colocou aí, a extinção sem resolução do mérito. Exatamente. Inciso 7º. 7ª matéria de defesa processual. Coisa julgada. Aí serve o parágrafo 1º. Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Qual é a diferença da litispendência para a coisa julgada? Na litispendência, a outra demanda que é idêntica está em curso ainda. E na coisa julgada? A outra demanda que é idêntica já foi julgada. Essa coisa já foi julgada. É porque nós traduzimos o instituto coisa julgada de res e o de cata.
que é como a doutrina italiana chama. Em Portugal ficou assim, ó, caso julgado. Caso julgado, muito melhor. Nós botamos coisa julgada. Pô, que coisa é essa? Coisa é o processo, é a res. Porque res no direito civil não é coisa. Aí algum espertão foi traduzir res e judicata, pô, mole pra gente. Coisa julgada. Essa coisa já foi julgada. Que coisa, esse bagulho, esse treco já foi julgado. O processo. Essa demanda que é idêntica já foi julgada. Pô, nome horroroso. Mas é o que temos. É como tá. Coisa julgada. Aí olha o parágrafo 4º do 337. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi, só não teve coragem de botar julgada, né? Que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nós falaremos sobre tudo. Trânsito em julgado é quando tem a definitividade. Só a título de curiosidade, vamos ver lá o artigo 502. Ó, da coisa julgada. Nós voltaremos a isso, tá? Ó, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Esse não mais sujeito a recurso é o trânsito em julgado. Transitou do que era recorrível para o que está definitivamente julgado. Trânsito em julgado. Inciso 8º. Conexão. Outra matéria que o réu pode alegar. Conexão. O que é a conexão? O artigo 55 do CPC. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Olha aí o 55 caput. Essa matéria de TGP. Chama a atenção dos senhores ao parágrafo 3º desse 55, que é uma novidade do Código atual. Serão reunidos para julgamento conjunto, porque a finalidade da conexão é essa, reunir para julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória. Esse é o medo do legislador, do sistema. Caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre elas. Então, a conexão. Mas do lado desse inciso que nós estamos vendo agora aí, o inciso 8º do artigo 337, os senhores têm a obrigação de colocar 55, parágrafo 3º. Porque no 55, parágrafo 3º está expressamente afirmado, mesmo que não tenha conexão tecnicamente falando, mesmo que não se trate da mesma causa de pedido, do mesmo pedido, vamos fingir que é, porque é uma questão próxima. E eu não quero correr o risco, eu, legislador, não quero correr o risco de ter duas demandas, uma muito parecida com a outra, o juiz dizer uma coisa em uma, dizer uma outra coisa em outra. Cair em juiz diferente. Então, qual é a finalidade da conexão? Juntar. Percebam que na litispendência é a mesma demanda. As mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedido. E tem um processo em curso. Coisa julgada. É a mesma demanda, só que a outra já foi julgada. E o que é a conexão? Na conexão, na continência também, nós temos demandas que não são idênticas, mas são demandas parecidas. Porque uma parcela dos elementos são a mesma. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Há uma comunhão que não é total. Há uma comunhão parcial. Ok? E aí você vai reunir tudo para um julgamento conjunto. Tanto é assim que o artigo 58 vai dizer: a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. E qual é o juízo prevento? Nós já falamos aqui. É aquele que recebe a primeira distribuição ou registro. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. O artigo, o inciso 8º, você pode alegar também, ele pode abranger também a continência, como o Heitor tá
Tá? São institutos muito próximos. A continência, ela é, na verdade, um tipo especial de conexão. Por isso que você pode alegar. Tanto a conexão, que eu ia falar disso agora, a conexão barra a continência são espécies do gênero, modificação do juízo competente. Modificação do juízo competente. No código anterior, não tinha distinção nenhuma de conexão para continência. Tinha distinção, mas o resultado era o mesmo. Porque a continência era um tipo de conexão. No código atual tem até a distinção. Eu não vou aprofundar aqui porque não é aula de TGP, nosso tempo já está acabando. Mas a mesma lógica permanece. A continência é um tipo especial de conexão. É quando um pedido abrange os dos demais. Inciso 9 do artigo 337. Pode alegar incapacidade da parte ou defeito de representação. Lembrem-se que é um pressuposto processual a capacidade das partes, que se divide em 3. Capacidade de ser parte, de estar em juízo e postulatória. Então, nós temos capacidade de ser parte. Tem que analisar a capacidade de estar em juízo. Tem que ter representação ou não. E a capacidade postulatória. Havendo algum vício, vai cair na possibilidade de extinção do processo. Só que é aquilo que algum dos colegas trouxe aí. Verificou o vício? É a hipótese de acabar? Não, tem que fazer uma análise conjunta do ordenamento. Eu tento trazer isso para vocês. Ó. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Aí olha o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 76. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, que é o que nós estamos vendo, está no 1º grau de jurisdição, e inciso 1º, o processo será extinto, se a providência couber ao autor. Se foi o réu que alegou na contestação, é porque o réu está alegando um vício na representação do autor. Mas pode ser que depois, no curso do processo, o autor também, por petição simples, depois da contestação do réu, o autor junta uma petição e fala assim, o réu não está representado não. Tem um vício na representação do réu. E aí, evidentemente, não vai gerar extinção do processo para prejudicar o autor, né? Inciso 2º. Se competir o réu, será considerado revel se a providência lhe couber. Se a providência de representação se relacionar ao réu, a consequência é a extinção do processo. Vamos ver o inciso 12. Na verdade é o seguinte, vamos parar por aqui, porque aí me lembre que eu tenho que começar do artigo 337, inciso 10. Porque eu vou ter bastante coisa para falar do artigo 10, do inciso 10. Acho melhor a gente parar por aqui. Não dá para ver nesses 8 minutos. Para a gente dar uma respirada também. Então, artigo 337, inciso 10. Próxima aula. Eu vou anotar aqui. Os senhores me ajudem a lembrar também aí. Espécie de defesa. Até 337, inciso 10. Então, eu tenho que começar a próxima aula no 337, inciso 10 e seguinte. Os senhores me ajudem a lembrar, por favor, que mesmo anotando, eu às vezes fico em dúvida. E vou deixar esse tempo final para, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, se vocês estão ativos aí, estão todo mundo calado, se já foram derrubados pelo sistema, pela internet. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Caso contrário, vou acabar. Beleza? Tudo ótimo, sem dúvidas. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem quiser perguntar, ativa o microfone e pergunta, ou então bota no chat. Caso contrário, no 3 eu vou derrubar. É 1, é 2. Valeu, rapaziada. Um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Saudações catalãs. Isso aí. É mais que um clube. Rapaziada, um abraço para vocês aí.